Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o João, esse é mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai falar de uma maneira geral como pensar de modo científico, tá bom? Mas antes de mais nada, lembre-se, você pode ajudar o Pirula. Vou deixar mais uma vez a vaquinha, o link vai estar na descrição em algum lugar. E você pode contribuir ou você pode assistir os vídeos dele para manter o canal rodando no algoritmo do YouTube, que ajuda ele imensamente. Para atualizações, vejam lá o canal do Pirula ou o perfil dos 3 elementos. Então, o que eu pensei em trazer? Algo um pouco mais reflexivo, talvez até mais filosófico, né? Da parte metodológica científica, de formas diferentes de ver o empreendimento, vamos dizer assim. Tá? Então, eu tenho um exemplo aqui, eu vou mostrar duas maneiras de pensar a respeito desse exemplo que se aplicam a muitas coisas, tá bom? Então, ao invés de ficar aqui falando do método científico, entre aspas, porque eles são métodos, são diferentes métodos de estudar coisas, ficar falando de critério de falsibilidade, etc., o que é uma coisa, uma obsessão física, e a física não representa a ciência como um todo, eu vou falar como a gente pensa ciência. E eu tenho um exemplo aqui, bem aleatório esse exemplo, talvez nem seja o melhor, mas vou precisar ler esse exemplo aqui, para a gente pensar um pouco, tá bom? Então, vocês sabem, a gente observa coisas que a gente interpreta como fatos, né? São os dados observados. Então, eu vou querer que vocês imaginem a seguinte situação. Você está numa floresta, pode ser a floresta de Treva Mata, do Hobbit, provas de que eu estou lendo, e você encontra pegadas no chão. Beleza, você encontrou pegadas no chão. E não só isso, essas pegadas têm seguintes características. Elas são pegadas grandes para os padrões de um ser humano. Lá, vamos chutar aqui 25 centímetros para mais, 30 centímetros. Impressão de 4 dedos na pegada. Dispostas em uma sequência bípede. Então, são pegadas que você olha e você fala, ok, não tem 4 patas aqui, provavelmente é um animal bípede. E você observa também ali arranhões em árvores próximas, a cerca de 2 metros de altura estão esses arranhões. Então veja, a gente tem aqui uma situação observada, um conjunto de dados coletados, de informações, e a gente tem que explicar. O papel da ciência é explicar, não é? Não é dar a explicação que você mais gosta, é explicar. Então, o que a gente pode pensar? 3 hipóteses aqui alternativas. A hipótese A, essas pegadas foram feitas por um urso adulto andando sobre 2 patas. A hipótese B, as pegadas foram feitas por um homem fantasiado, sei lá, tipo uma pegadinha ou um experimento, alguma coisa assim. E a hipótese C, experimento social, né? E a hipótese C, as pegadas foram feitas por um animal desconhecido, talvez uma nova espécie de primata, ou sei lá, um pé grande. Beleza. Agora a gente vai olhar para esse conjunto de dados de hipóteses alternativas em 2 frameworks, em 2 paradigmas diferentes. Primeiro da máxima verossimilhança, que né, também é conhecido como maximum likelihood, e o paradigma bayesiano. Vamos lá. A verossimilhança, ela mede o quão bem uma hipótese explica os dados. Tá? Então você tem a observação dos dados, essas coisas que eu li aqui, o tamanho da pegada, a bípede, etc., e a verossimilhança é uma medida disso, do quão bem a sua hipótese explica os dados. Então nós temos 3 hipóteses, cada uma delas vai ter uma verossimilhança. Vamos avaliar aqui qualitativamente, às vezes dá para a gente fazer isso quantitativamente, no contexto científico muito, né? Dá para a gente fazer quantitativamente. Mas vamos lá, hipótese A, qual seria a verossimilhança? E aqui você pode não concordar comigo, isso muda o cálculo. Mas vamos dizer que a hipótese A do urso bípede, ela tem uma verossimilhança média. Então, por quê? Porque ursos eles podem andar em 2 patas, eles deixam arranhões em árvores, mas geralmente as suas pegadas elas têm 5 dedos, se eu não me engano. Tá? Urso eu acho que tem 5 dedos. Homem fantasiado. Tá, mas a questão da pegada, se eu errar no número de dedos aí, vocês vão entender. Mas enfim. Homem fantasiado. Ele tem uma verossimilhança baixa. Por quê? Um humano ele teria dificuldade de imitar pegadas tão grandes, com 4 dedos,
e alcançar 2 metros de altura para arranhar as árvores. Imagina a pessoa no contexto fantasiado, no meio de uma floresta, enfim, não faz muito sentido. Então ela tem uma verossimilhança baixa. E aqui você pode discordar da minha interpretação também. O argumento ainda se sustenta. E a hipótese C, de um animal desconhecido, ela, digamos que ela tem uma alta verossimilhança. Por quê? Ela explica tudo. Vamos dizer, tá? Você pode discordar. Mas um animal de grande porte, com 4 dedos, que você não conhece, mas que passou por ali, ele explica muito bem todos os detalhes da nossa hipótese. Então, vamos lá. A gente tem aqui pegadas grandes, um animal grande desconhecido explica pegadas grandes, impressões de 4 dedos, essa espécie pode ter 4 dedos, disposta em sequência bípede, fácil explicar, né? Existem animais bípedes, que não só são humanos, pode existir outro animal bípede, né? As aves são bípedes, por exemplo, mas nesse caso aqui não poderia ser uma ave. Arranhões em árvores próximas a cerca de 2 metros de altura. Simplesmente é uma espécie de um bicho muito alto. Então a gente pode argumentar que teria uma verossimilhança alta. Dentro do contexto da máxima verossimilhança, você vai buscar aquela hipótese que aumenta a probabilidade de observar os dados. Então, nesse contexto aqui, a gente pode dizer que a verossimilhança máxima é a da hipótese C, de um animal desconhecido, não necessariamente uma espécie desconhecida, mas que passou por ali e que deixou aquelas pegadas. Beleza. A gente conclui, então, que a melhor hipótese que explica esses dados é, portanto, a do animal desconhecido. Então, essa é a nossa estimativa por máxima verossimilhança. Veja aqui que eu fiz ela de uma forma qualitativa e por isso você pode argumentar e discutir comigo sobre isso. Só que tem um problema. Por quê? Ela é a mais verossímil, mas não necessariamente a mais provável. Porque a verossimilhança e probabilidade não são exatamente iguais. Então, agora eu vou falar para vocês, por quê, inclusive, né? Porque, a priori, eu posso pensar que naquela floresta em particular, muita gente já conhece aquela floresta há muito tempo, então, a priori, eu posso dizer que não, eu tenho um conhecimento prévio de que a probabilidade daquilo ser, de fato, um animal desconhecido é muito baixa, porque aquilo é muito conhecido. Então, a perspectiva bayesiana, ela vai trazer o prior, o conhecimento a priori, o que já sabemos, para o cálculo, para o cômputo dessa probabilidade. Então, o que acontece? Vamos recapitular. A gente tem as pegadas grandes, de 4 dedos, de disposição bípede, e a gente viu ali os arranhões a 2 metros de altura. Então, esse é o nosso conjunto de dados, tá? Então, a gente tem as 3 hipóteses alternativas: o urso andando sobre 2 patas, o homem fantasiado e o animal desconhecido. A gente colocou aqui a gente fez um cálculo qualitativo aqui da verossimilhança. Para calcular a probabilidade, no sentido bayesiano, você precisa da verossimilhança e do prior, da probabilidade a priori, e tudo isso a gente usa o teorema de Bayes, para poder calcular, né? Bayesiano por causa do Bayes, né? O reverendo Bayes. Então, a gente já tem as verossimilhanças. Para a hipótese 1, a gente decidiu que é médio. Então, vamos colocar aqui um 0,4. Lembre-se, falando aqui, né, de valores que estamos concordando para o exemplo funcionar. O homem fantasiado a gente falou que é baixo, vamos colocar 0,1 essa probabilidade. E o animal desconhecido a gente falou que é alta, 0,9. Isso aqui é a verossimilhança. Só que, como eu falei, no teorema de Bayes, ele leva em conta o prior, a probabilidade a priori daquilo ser verdade, vamos dizer assim. Então, o urso bípede, eu diria que ele tem um prior bom, assim. Poderia ser, né? Um conhecimento a priori, considerando que é uma floresta onde poderia passar um urso, eventualmente. Não explicaria a questão dos dedos, né? Do número de dedos. Mas vamos colocar ali um 0,8. O homem fantasiado, a priori, também não é muito bom. Vamos colocar 0,15. E o animal desconhecido, vamos supor que realmente essa floresta é muito, muito bem conhecida e que
a probabilidade a priori daquilo ser um animal desconhecido seria baixíssima, vamos dizer 0,05. Então, utilizando o teorema de Bayes, a gente consegue calcular as probabilidades para cada uma das hipóteses. Agora estamos calculando a probabilidade, não a verossimilhança. E aí a gente chega à seguinte conclusão. A probabilidade da hipótese 1, considerando os dados observados, é 0,8. A probabilidade da hipótese 2, considerando os dados observados, é de 0,039. E a hipótese 3 do animal, né, é de 0,118. Então perceba, ela permanece mais provável do que o homem fantasiado, porém, ela é menos provável do que a hipótese do urso. Então perceba, o que eu estou querendo trazer aqui? São formas diferentes de olhar para hipóteses no contexto da verossimilhança e da Bayesiana, que vão dar respostas conflitantes. E aí vocês podem discutir, e a gente tem que discutir cientificamente, quando a gente está calculando isso, os parâmetros que a gente está utilizando. Será que eu julguei corretamente a verossimilhança desses fatos? Quando você tem uma métrica para calcular, fica mais fácil, mas nesse caso a gente não tem, a gente fez qualitativamente, né? Então a gente pode discutir sobre o que eu considerei como mais verossímil ou menos verossímil, mas o ponto que eu queria mostrar aqui é que nem sempre também o que é mais verossímil é o mais provável. Acabei de demonstrar, pelo teorema de Bayes aqui, que você tinha algo com uma verossimilhança bastante alta, mas que a priori tinha uma probabilidade baixa. E como no teorema de Bayes você multiplica um pelo outro, isso reduz a probabilidade dessa hipótese ser a verdadeira, tá? Então, a ideia é fazer vocês pensarem, porque a ciência a gente faz majoritariamente assim. A gente ou tenta explicar, ter a melhor explicação, que melhor explica os dados observados, uma estimativa de máxima verossimilhança, ou a gente tenta encontrar a hipótese mais provável e sempre isso está sendo considerado no contexto do quê? Dos dados que nós temos. Se os meus dados são outros, se eu melhoro a qualidade dos meus dados, de repente, vai mudar a minha estimativa de verossimilhança, vai mudar a minha estimativa de probabilidade. Então, é sempre baseado na evidência. E é assim que funciona a ciência e é a maneira com que a gente deveria pensar muitos empreendimentos da mente humana, incluindo os casos de ufologia que eu tenho trazido aqui no canal. E aí agora, com essa discussão que eu fiz, eu gostaria que você pensasse um pouco sobre como aplicar isso a esses casos bizarros ou em qualquer coisa que você achar que é aplicável dentro do que você tem conhecimento, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe e espero você na próxima. Valeu, tchau, tchau.